Nós vamos falar aqui agora sobre aminoácidos essenciais e algumas das suas aplicações clínicas. Eu vou introduzir alguns conceitos que são um pouco diferentes, talvez, para alguns de vocês. Talvez uma mudança na forma como a gente vê a suplementação de aminoácidos, de proteínas. Então, dentro dos parâmetros que nos regem, sempre existe a nossa teia, como nós conversamos ontem. E os aminoácidos têm uma ampla gama de aplicações. Ao final da palestra, vocês vão entender como em diferentes pontos da nossa saúde eles conseguem ser aplicados. E o benefício principal que eu quero trazer aqui hoje é em como usar aminoácidos para aumento da síntese muscular. Eu não estou falando apenas pós-treino, indivíduos que querem hipertrofia, mas eu estou pensando em uma ampla população que envelhece e desenvolve sarcopenia, que perde massa magra e perde qualidade de vida com os anos. A gente sabe que o homem tem, em média, 40 a 50% do seu peso como músculo. E a mulher chega de 30 a 40% do peso total no seu organismo. O músculo, ele é o principal componente variável que determina a nossa taxa metabólica basal, ou taxa metabólica de repouso. Ele funciona como um grande captador de glicose, por isso ele é fundamental para o equilíbrio da nossa glicemia. Ele consome aminoácidos neogênicos também para gerar glicose, e esses são dois fatores que contribuem na manutenção da nossa glicemia. Ele também é um doador de aminoácidos para os outros tecidos, mas é óbvio que isso acontecendo vai gerar o que a gente está trabalhando aqui hoje, que é a questão da sarcopenia. E ele também é um doador de glutamina. Glutamina é essa que vai ser útil para os enterócitos e não apenas para os enterócitos, muitas células, inclusive as células imunológicas. As células imunológicas têm duas principais fontes energéticas, a glicose em primeiro lugar e a glutamina em segundo lugar, que contribuem ao todo por 70% do aporte energético que o nosso sistema imunológico utiliza. Então, quando a gente olha o músculo, ele não doa glutamina só para os enterócitos, mas também para as nossas células imunológicas, para os nossos leucócitos. Por isso, ter uma boa massa magra não é bom apenas para o seu intestino, mas também é bom para a sua saúde imunológica. Então, já são dois pontos diferentes da nossa teia, que já são embarcados por uma integridade estrutural, um terceiro ponto da teia maior, que é ter uma massa magra adequada para a sua composição corporal. Então, existe uma perda considerada normal de massa muscular com os anos, e isso a partir ali dos 40, 50 anos pode ser de até 1% ao ano. E quando chega na idade mais avançada pode ser até o dobro, pode chegar a partir de 2%. É óbvio que essa taxa é completamente variável, independente da idade, pode haver ganho de massa magra, seja aos 40, aos 50 ou aos 80 anos. Isso vai depender fundamentalmente de alguns fatores, como atividade física e aporte de nutrientes para esse músculo. Então vamos ver aqui as definições de sarcopenia e como elas evoluíram com o passar dos anos. Então no início simplesmente a terminologia sarcopenia vem de sarx, carne, penia, perda. Então foram esses os primeiros conceitos mais fundamentais. Depois se evoluiu para desenvolver que a sarcopenia é a perda involuntária de massa muscular associada à idade. E então, depois se contextualizou ainda um pouco de forma mais profunda que essa perda de massa muscular está associada à perda de força também, ou seja, a perda de qualidade na função muscular. E que é o último conceito que foi associado, ou seja, a perda de massa muscular está associada à perda de qualidade desse músculo, não é? Quantidade e qualidade. Bom, o que a gente pode fazer então? Né? O que a gente quer fazer passar um pouquinho rápido aqui, é equilibrar síntese e degradação, ou seja, a gente quer que a síntese seja maior do que a degradação proteica. Como é que a gente pode alcançar isso? O que aumenta a síntese proteica? Vamos ver algumas possibilidades. Como é que funciona o músculo? Como é que funciona a fibra muscular? Né? A gente estabelece uma sobrecarga, então a gente sobrecarrega, faz um exercício, e isso ativa o mTOR-C1, entre outros. Isso vai estimular a tradução de genes ligados à síntese proteica.
que vão deixar o músculo maior, mais uma musculatura, uma fibra hipertrófica. Então, como é que acontece o treino, o turnover proteico muscular e o treino de força? Vocês estão vendo à esquerda o que acontece em termos de síntese e em termos de degradação. Vejam, na coluna amarela está um indivíduo em repouso, ok? À esquerda de vocês. A taxa de síntese em repouso está ali ao redor de 30, digamos. Quando o indivíduo se submete ao treino, vocês estão vendo agora a barra vermelha. Olha o que acontece com a síntese, vai lá em cima. Na coluna central, degradação. Em repouso, a degradação era maior do que a síntese. Só que após o treino, a degradação também aumenta. Mas como a síntese aumentou mais, o balanço, agora o gráfico da direita, o último da direita de vocês, está indicando o quê? Que a perda final foi menor. Porque aqui nós temos apenas exercício, sem nutrição. Jejum, exercício sem alimentação. Vamos ver isso aqui então. Síntese proteica e treino de força, medido ao longo de 6 horas. O que vocês têm aqui? Jovens de 30 anos, idosos de 70 anos. Aqui é a taxa de síntese de músculo, tá? Então, baseline, mais ou menos igual a síntese. Exercício e 1 hora depois. Olha o que aconteceu aqui. Aumentou no idoso. Aumentou, desculpa, em relação ao jejum está igual, tá? Não houve diferença. De 1 a 3 horas depois, olha o que aconteceu aqui no jovem, lá em cima. O idoso mais tardio, levou de 3 a 6 horas. Mas ele também aumentou, só essa curva foi mais atrasada. O jovem já aumentou antes e depois continuava em síntese também. Então, voltou para o slide anterior, desculpa. Aqui. Então, olhem agora o que acontece, síntese, 12 horas de jejum, então imaginem, pela manhã, acordou de manhã, está em jejum sem comer há 12 horas, essa aqui em repouso, a taxa de síntese e a taxa de degradação. Ele faz o exercício, nós já mostramos isso, aumentou a síntese, só que a degradação também aumenta. A diferença é menor do que a que nós tínhamos aqui. Mas ainda não é o que nós queremos. Nós queremos mais síntese que degradação, para a gente ter ganho de músculo. Senão a gente não vai conseguir ter um resultado final de ganho de massa. Houve uma pequena desformatação aqui. Bom, enfim, o objetivo é síntese maior que degradação. Então, como que a gente pode maximizar os efeitos do treino? Então, vamos ver aqui. Já vimos antes essas duas primeiras opções. Não é o que a gente quer. Se a gente estiver em repouso e ingerir aminoácidos, olhem o que acontece. Sem exercício, a síntese já supera a degradação. Isso é sem fazer atividade física. Você acordou e comeu alguma coisa. Proteínas, aminoácidos, tá? Que esse estudo foi feito com aminoácidos. Então isso já é bem mais interessante. Vamos ver uma outra possibilidade. Já vimos que mesmo em repouso, usar aminoácidos é legal, aumenta a síntese muscular em comparação à degradação. 3 horas após o exercício, agora nós juntamos exercício e aminoácidos. O que aconteceu? Aumentou ainda mais a síntese, a degradação também aumenta. Mas o equilíbrio é interessante, pode dar um pouquinho mais de diferença. Vamos continuar. Se você juntar aminoácidos com carboidrato e ficar em repouso, olha o que acontece. Dá para perceber que essa diferença é um pouquinho maior, né, do que a gente tinha aqui. Então aumenta um pouco a diferença de síntese e degradação. Então ficou mais interessante. Agora, se a gente coloca treino, aminoácidos e carboidratos, olha o que acontece com a diferença. Então a gente consegue muito mais resultado, com 12 horas em jejum, treina, come aminoácidos e come carboidratos. Ok? Então esses são conceitos fundamentais que a gente já conhece, só para a gente refrescar a nossa memória. Então, como é que a gente pode maximizar a ativação do mTOR? Como é que a gente pode maximizar a síntese de massa magra?
Uma das questões bem comentadas é o aminoácido leucina, foi falado inclusive em palestra ontem, o Dr. Vilmar abordou isso. Aminoácidos essenciais e insulina são elementos-chave que são estimulantes da ativação do mTOR. Vamos ter a tradução e uma síntese proteica aumentada. Esse é o elemento fundamental. Então aqui vocês estão vendo a síntese proteica após a ingestão de aminoácidos essenciais em indivíduos de 28 anos comparado a idosos. Vejam que 10 gramas de aminoácidos essenciais já levaram num indivíduo idoso a mais ou menos alcançar a sua síntese proteica máxima. Ok? No indivíduo jovem, é aproximadamente essa mesma dose também que consegue levar a uma síntese proteica máxima. Então, com 10 gramas de aminoácidos essenciais num pós-treino, é uma dose suficiente, em média, óbvio que a gente vai individualizar isso aí por quilograma de peso, eu vou falar um pouco sobre isso ao longo da palestra também, tem um estudo que eu trago que abordou isso, mas a gente consegue já em média, com 10 gramas, uma boa dose de aminoácidos para a síntese proteica ótima. Então aqui a gente está vendo agora, esse mesmo estudo, enquanto o mTOR foi ativado com essas 10 gramas de aminoácidos essenciais. Vejam aqui a ativação do mTOR nos jovens e nos idosos. Então, em ambos os 10 gramas de aminoácidos essenciais tiveram um resultado bem interessante e bastante significativo. Então, quando a gente pega o nosso paciente ao longo do tempo, o que nós queremos? Nós sabemos que após uma refeição qualquer, nós estimulamos a síntese de músculo. E no período de jejum, nós vamos perdendo músculo. Após a refeição, esse equilíbrio novamente aumenta e longe, sem alimento, não há síntese, há queda. Quando a gente faz esse aporte de aminoácidos essenciais, a gente está aumentando um pouco essa diferença em termos de ganho e diminuindo em termos de perda. Então diminui um pouco a degradação e aumenta um pouco a síntese, e com o passar dos meses nós vamos ter um balanço positivo e um ganho de massa magra. Ok? Então é isso que a gente vai ter, a hipertrofia. Bom, então obviamente o treino é fundamental, mas nós vamos falar aqui sobre nutrição, sobre aminoácidos, sobre como usar aminoácidos, em que situações clínicas nós podemos usar aminoácidos e de que forma. Então eu vou trazer para vocês alguns conceitos fundamentais e vou apresentar alguns estudos também, para que a gente consiga entender um pouco melhor como colocar isso em prática e em que situações usar. Bom, então nos últimos anos foi demonstrado que os aminoácidos essenciais são os aminoácidos responsáveis de forma isolada pela indução do anabolismo muscular. Esse conceito eu vou repetir algumas vezes, porque quando a gente come proteínas dietéticas, carne, frango, qualquer proteína, nós temos todos os aminoácidos. E tem algumas mudanças conceituais importantes que eu gostaria de passar em relação à diferença que é ter só os aminoácidos essenciais ou ter todos os aminoácidos disponíveis. E ao longo da palestra vocês vão entender o que eu quero explicar. Os aminoácidos essenciais são capazes de estimular a síntese muscular mais ou aproximadamente o dobro da mesma quantidade de um whey protein de alta qualidade. Com 10 gramas de aminoácidos a gente consegue ter o mesmo efeito que mais ou menos que 20 gramas de whey protein e que mais ou menos que 30 gramas de proteína da dieta. Então tem alguns estudos, no final eu tenho as referências em relação a esses dados num dos penúltimos slides. Tá? Então já existem alguns estudos comparando isso. Porque dentro do whey protein, a fração que gera hipertrofia são essencialmente os aminoácidos essenciais. São eles que vão ser os grandes sinalizadores para hipertrofia. Então, eu mudei a ordem dos slides e me esqueci, está exatamente aqui. Então, 10 gramas de aminoácidos essenciais geram o resultado de 20 gramas de uma proteína de ótima qualidade, que equivalem a 30 gramas de uma proteína dietética. Isso também, obviamente, tem a ver com a digestibilidade, porque os aminoácidos já estão digeridos, enquanto a proteína da dieta precisa de ser digerida.
Então, possivelmente tem a ver também com a forma e com a velocidade com que esses aminoácidos chegam até o músculo. E aí tem a questão toda da digestão no meio do caminho. Esses foram os estudos feitos na mesma época, lá por ano 2002, 2003, onde esses primeiros conceitos em relação aos aminoácidos essenciais começaram a ser compreendidos. E esses autores aqui publicaram 5 artigos diferentes. Eu trouxe 2 ou 3 aqui para vocês. Em relação a esse padrão de aminoácidos master como substituto total das proteínas dietéticas durante dieta de emagrecimento. Então, eles pegaram 500 indivíduos obesos e usaram aminoácidos essenciais na dose de 400 miligramas de quilo de peso magro. E essa, vejam, foi a dose total diária. Vocês vejam que se a gente for pensar que o whey protein, ele tem metade da efetividade, a gente precisaria do dobro da dose, a gente estaria falando em 0,8 gramas por quilo de peso. E se a gente for pensar em que a proteína da dieta precisaria de 3 vezes mais, como eu botei alguns slides atrás, a gente estaria falando de 1,2 gramas por quilo de peso. Conseguem fazer essa conversão? Ok. Então, eles fizeram uma dieta bastante estranha, mas enfim, o estudo é esse. Frutas, de uma lista que eles ofereceram para os clientes, 700 gramas de frutas 3 vezes ao dia. E eles não ficaram com medo que os pacientes tivessem cirrose no final do período. E verduras selecionadas, 500 gramas 2 vezes ao dia. Tá? Um multivitamínico, multimineral, atividade física obrigatória de 30 a 60 minutos ao dia. Eles tinham uma tabela de atividade física e conforme a intensidade poderia ser, se fosse mais intenso, menos tempo, menos intenso, mais tempo. E eles foram acompanhados por 90, um grupo, e um outro grupo por 180 dias após a intervenção. Os dados iniciais e finais estão aqui. Eu vou ajudar vocês, porque houve uma formatação, como eu tinha comentado. Apesar de eu ter testado antes, eu não sei em que momento que isso houve. A perda de peso na primeira semana está aqui, e ela foi de 3,5 kg. Mas a média dos indivíduos, desses 500 indivíduos, foi um acompanhamento de 3 semanas, então foi um estudo curto. E a média de perda de emagrecimento por semana foi 2,4 kg. No próximo estudo eu vou mostrar exatamente como foi a dieta, tá? Eles fizeram 2 estudos diferentes, parecidos com N diferentes, mas com a mesma dieta. O que foi interessante nesse estudo é que quando eles usaram no grupo que recebeu aminoácidos, o que aconteceu? Não houve fome, não houve fraqueza e não houve cefaleia. Essa dieta, ficou escondido aqui atrás, ela tinha aproximadamente 1.600 calorias por dia. Não era uma dieta muito restritiva. Também não aconteceu muita flacidez abdominal, nem estrias, nem flacidez mamária. E 77% dos participantes relataram melhoras na qualidade da pele, do cabelo e das unhas. Então, os autores concluem, através desses dados, que houve uma manutenção da qualidade proteica desses indivíduos com essa dose de aminoácidos, apesar deles não terem feito uma avaliação detalhada da composição muscular desses pacientes. Nesse outro estudo, eles fizeram o mesmo padrão de aminoácidos como um substituto parcial das proteínas da dieta. Então, eles usaram, foram 114 indivíduos, em uma vez por dia eles usaram 10 gramas de aminoácidos essenciais, ou no almoço ou no jantar. E na outra refeição, 350 gramas de frango ou peixe. Também a intervenção média foi 3 semanas, atividade física obrigatória e o seguimento por mais 12 semanas após o fim da intervenção. Aqui vocês têm o exemplo da dieta de como foi. Então, olhem, o café da manhã começava com 700 gramas de frutas, café ou chá ou outras infusões, e o multivitamínico. No almoço tinham os aminoácidos essenciais, o multivitamínico e as frutas e verduras. E no jantar, o peixe ou o frango com as frutas e verduras. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Eles usaram, a média de emagrecimento foi de 1,4 kg ao final daquelas 3 semanas, ou seja, mais de quase 4 quilos de 4 kg e 200 de emagrecimento ao longo desse período,
com resultados muito semelhantes. E após as 12 semanas, houve ainda um pouco mais de emagrecimento. Ou seja, mesmo depois da intervenção, aqueles indivíduos emagreceram um pouco mais. E isso também eles usaram, no primeiro estudo havia considerado a mesma coisa, o emagrecimento depois do estudo também. E eles usaram isso como um parâmetro interessante pela questão do efeito ioiô, que se essa pessoa emagrece muito rápido, como a gente sabe, pode ter um ganho, um reganho em termos de massa gorda mais rápido ainda, porque houve uma perda de massa magra muito intensa nas pessoas que emagrecem muito rápido. Então parece que não foi o caso, mas vejam, nesse estudo não houve a avaliação do conteúdo de massa magra diretamente, não teve uma avaliação direta nesses indivíduos. E esse mesmo grupo publicou um terceiro artigo, eu não vou trazer todos eles, mas foi um estudo feito com atletas de track and field, como substituto da sua proteína dietética também. E eles usaram 10 gramas dos aminoácidos essenciais uma vez por dia, nos dias que eles treinavam de forma leve, e 10 gramas 2 vezes por dia quando eles treinavam de forma mais intensa. Isso foi no grupo A, no grupo tratado. E no grupo de atletas que não foi tratado, o grupo B, foram outros 10 atletas que mantiveram os suplementos nutricionais aos quais estavam habituados. Bom, o que aconteceu comparando o grupo A com o grupo B? No grupo A, houve um aumento de massa magra de 907 gramas, uma perda de gordura corporal, eles diminuíram em 2,7%, a taxa metabólica basal aumentou em 1,5% e o clearance do lactato também foi acelerado. Então parece que houve um aumento da eficácia do uso do ácido lático também. Então esse estudo foi uma avaliação um pouco mais detalhada que os anteriores. Então, após agora abordar esses primeiros estudos, eu vou evoluir para falar sobre sarcopenia e depois eu vou falar de mais algumas situações patológicas em que a gente pode usar os aminoácidos essenciais. Vou falar sobre fibrose cística, vou falar sobre câncer, vou falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, vou mostrar algumas aplicações práticas para vocês. O que nos traz esse artigo aqui? Primeira coisa, o fornecimento consistente de energia e aminoácidos são necessários para a síntese de proteínas musculares e contribuem para tratar a sarcopenia. Então, sempre que vocês têm um idoso com perda de massa magra ou um indivíduo que pode ser com 50 anos, muitas vezes, não precisa ser idoso, o fornecimento de aminoácidos é fundamental na dieta. Isso é uma coisa bastante óbvia, mas às vezes precisa ser dita também. Os aminoácidos eles têm um efeito estimulador sobre a síntese muscular, especialmente a leucina. E por isso as proteínas e os aminoácidos são o nosso foco na intervenção nutricional no combate à sarcopenia, de forma isolada ou em combinação com o exercício. Então é importante, é fundamental estimular a atividade física, mas é essencial o aporte de aminoácidos a esses pacientes, porque muitas pessoas ainda fazem atividade física e mantêm vales metabólicos durante o seu dia sem aportes de aminoácidos, sem aporte dos nutrientes que vão ser os fundamentais para a síntese de músculo. Então, qual é a diferença? Esse aqui foi um estudo que comparou a ativação do mTOR pela leucina e mostrou que ela é potencializada quando você tem o BCAA, melhor do que leucina isolada, e ainda mais pelos aminoácidos essenciais. Então, esse estudo foi publicado agora em 2016. Então, vamos ver um pouquinho mais esse estudo. Eles pegaram 8 indivíduos que fizeram um exercício e fizeram biópsias musculares. Foi um tratamento duplo cego e contrabalanceado. E eles tinham um grupo placebo, momento só com leucina, só com BCAA e com aminoácidos essenciais. E viram biópsias todos esses momentos e viram a diferença nesses 8 indivíduos. Então vamos ver aqui o resultado em relação à quantidade de leucina dentro do músculo desses pacientes. Veja, é conteúdo de leucina muscular avaliada pela biópsia.
Então aqui vocês estão vendo que no grupo placebo ele está aqui embaixo, e nos 3 grupos, seja quando os atletas tomaram leucina, quando eles utilizaram o BCAA ou os aminoácidos essenciais, não houve uma diferença significativa. Estatisticamente foi igual. E em relação à isoleucina, o que aconteceu? Olhem aqui embaixo o grupo que tomou leucina, onde ele está. Não teve um aumento, obviamente, da isoleucina, e pior, houve uma redução mais intensa. Quando os atletas usaram BCAA, houve igual aos atletas no momento em que eles usaram o pool de aminoácidos essenciais equilibrado. Então vejam, tanto os aminoácidos essenciais quanto o BCAA conseguiram equilibrar a leucina e também agora a isoleucina. E vamos agora então para um terceiro aminoácido, que é a valina. E aqui aconteceu a mesma coisa, a quantidade da valina ficou lá embaixo para aquele grupo que só tomou leucina. Eu gosto de chamar a atenção disso porque tem gente preocupada em ter muita leucina. Inclusive há suplementos de leucina pura. Ou seja, e isso não vai levar necessariamente, pode aumentar a sinalização de mTOR, mas não consegue gerar ganho da massa magra. São duas coisas diferentes. Tu consegue transcrever o mTOR, mas no limite tu vai parar pela carência dos aminoácidos essenciais, que tem que estar todos disponíveis para a síntese do músculo. Vejam que aqui, mais uma vez, quando usou o BCAA e o aminoácido essencial, os resultados foram melhores. Vamos ver agora os níveis de todos os aminoácidos essenciais somados dentro do músculo. E aí o que aconteceu? Obviamente, só aquele grupo que recebeu os aminoácidos essenciais conseguiu ter os níveis mais altos intramusculares. Então, óbvio que teve diferença receber todos os aminoácidos comparado àqueles que receberam somente BCAA ou somente leucina. E quando a gente vai ver a fosforilação do mTOR, como eu falei, com leucina tem um resultado muito bom. Está aqui ela, ó. Mas vejam que com aminoácido essencial, estatisticamente foi a mesma coisa no pós-treino imediato. 90 minutos depois, nem a dose de leucina pura superou os aminoácidos essenciais. Foram melhores. E 180 minutos depois, a leucina já perdia, já estava igual ao placebo, e os aminoácidos essenciais do BCAA ainda estavam melhores. Ok? Então, a gente vai incorporando alguns conceitos aqui em relação ao sinergismo dos nutrientes, que é importante mais do que um nutriente isolado. Então, eles avaliaram resultados, fosforilação e atividade de várias enzimas, de vários mediadores intracelulares, que eu não vou discutir aqui. E entre uma das conclusões importantes é que a suplementação pós-treino de BCAA estimula o mTOR mais que leucina sozinha, mas não mais eficientemente que os aminoácidos essenciais. Então, leucina foi pior que BCAA, que foi pior que aminoácidos essenciais. Segunda conclusão que esse estudo chega é que houve maior ativação de S6K1 e também do 4-BP1 aos 90 minutos, junto com a maior redução dessa outra interação aqui, o que indica que os aminoácidos essenciais estimulam a síntese muscular de forma mais extensa que os BCAAs ou, obviamente, do que a leucina. Então, onde mais poderíamos usar os aminoácidos essenciais? A gente está falando de síntese muscular, de sarcopenia. Os aminoácidos essenciais também são altamente anabólicos em crianças com fibrose cística. A gente sabe que essas crianças têm problemas de digestão, têm problemas de absorção, consequentemente. Então, esse estudo pegou 15 crianças com fibrose cística, avaliou a síntese proteica corporal total, metabolismo da arginina também, através de uso de marcadores isotípicos, aminoácidos marcados isotopicamente. E tratou com 6,7 gramas de aminoácidos num grupo e comparou com uma mistura de aminoácidos igual a que se encontra no whey protein, ou seja, aminoácidos essenciais e não essenciais
misturados. Aqui vocês estão vendo a NETPS, Net Protein Synthesis, ou seja, síntese proteica líquida. O grupo que recebeu todos os aminoácidos teve uma síntese, mas quem recebeu apenas os aminoácidos essenciais foi melhor. Aqui vocês estão vendo, agora eles dividiram a síntese proteica líquida dos dois grupos, mas as crianças que não estavam nutricionalmente tão mal, não estavam desnutridas, digamos assim, e daquelas que estavam, os resultados foram os mesmos. Ambas tiveram benefício, tanto as com estado nutricional ruim, as desnutridas, quanto aquelas que não estavam classificadas com desnutrição. Ok? Em ambas isso foi diferente e foi estatisticamente significativo. Então a mistura de aminoácidos essenciais estimulou a síntese proteica de forma mais intensa que a mistura contendo todos os aminoácidos, sejam essenciais ou não essenciais. Tudo bem até aqui? Conclusões. A síntese de proteínas aumentou, o anabolismo líquido aumentou. Pacientes com fibrose cística respondem bem à ingestão de aminoácidos essenciais, independente do seu estado nutricional. Pacientes com câncer poderiam ter uma resposta ainda anabólica com o uso de aminoácidos? Uma das situações que a gente enfrenta em pacientes com câncer é a caquexia, ou seja, realmente uma perda extrema de tecido corporal, de massa magra. Então, poderia ser ainda interessante para esses pacientes o uso de aminoácidos? Então, estudos em pacientes com câncer avançado mostram que induzir o anabolismo leva à manutenção e ao ganho de músculo. A suplementação de aminoácidos com leucina e outros aminoácidos essenciais resulta em aumento do anabolismo, mesmo durante a perda de peso e o quadro inflamatório que está levando à caquexia. Antes do estágio final refratário. O estágio final refratário que eles já observaram são os últimos 3 meses antes do óbito do paciente. Nesses últimos 3 meses, o uso do aminoácido já não consegue mais reverter tal grau de falência metabólica, orgânica, ou enfim, ou de danos nessa musculatura. Ok? Pelo menos é o que os estudos mostram ainda hoje, talvez com outras estratégias somadas, mas apenas com um aporte nutricional a gente não consegue reverter isso. Então esse outro estudo aqui verificou o alto potencial anabólico de uma mistura de aminoácidos essenciais em pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células. Então como foi feito esse estudo aqui? 13 pacientes em câncer estágio avançado, 3 ou 4, comparado a 11 indivíduos no grupo controle. Eles avaliaram a síntese e a degradação proteica corporal total, anabolismo proteico líquido, com o uso de 14 gramas de aminoácidos essenciais e compararam com uma mistura de aminoácidos essenciais e não essenciais, cópia do whey protein, que é a proteína mais utilizada. Aqui está meio passando 2 vezes, o botãozinho não está muito bom. Então, a síntese muscular após a ingestão de uma mistura equilibrada com todos os aminoácidos ou apenas os essenciais foi descrita aqui. Então, vejam, indivíduos saudáveis, aqueles indivíduos com câncer de pulmão que acabaram sobrevivendo por mais de 12 meses ou aqueles que foram a óbito em até 6 meses. Então, vejam, mistura de todos os aminoácidos equilibrada. A síntese proteica foi essa. Quando usaram apenas os aminoácidos essenciais, numa proporção adequada com leucina, não tem arginina nem histidina, são os 8 aminoácidos essenciais fundamentais, a síntese proteica foi muito superior. Quando a gente pegou os indivíduos com câncer de pulmão que sobreviveram por mais de 12 meses, vejam o que aconteceu. Eles sintetizaram tanto quanto ou até mais que os saudáveis, tanto quando eles usaram os aminoácidos totais ou quando usaram só os aminoácidos essenciais. Então vejam que em todos os 3 grupos, e esse terceiro, que foram os indivíduos que foram a óbito em até 6 meses após a intervenção, o que aconteceu?
também eles responderam melhor com os aminoácidos essenciais. Então vejam que sejam indivíduos saudáveis ou com câncer, que mais avançado ou menos avançado, todos tiveram uma resposta com os aminoácidos essenciais, mas uma resposta muito melhor com os aminoácidos essenciais do que com os aminoácidos totais. Ok? Você consegue ver a diferença nos 3 grupos. Então, após a ingestão de aminoácidos essenciais, a síntese proteica e o anabolismo líquido foram aumentados, independente da presença de câncer ou não. Ou seja, não há resistência anabólica nos pacientes com câncer avançado. O que há muitas vezes é a não oferta do produto adequado, do suplemento adequado, da fonte adequada. Então, o alto potencial anabólico dos aminoácidos essenciais foi linear e altamente significativo, independente do estado nutricional, da resposta inflamatória, da fase da doença e comparável do indivíduos saudáveis. Nossos dados mostram o caminho a uma nova abordagem nutricional para prevenir e tratar a caquexia e melhorar os resultados desses pacientes, quem sabe? Porque a gente viu que o músculo é um doador também de glutamina para as células imunológicas. Então, se um indivíduo começa a ter uma perda de massa magra muito grande, nós sabemos que o desfecho dele, o óbito, será acelerado. Isso já está bem demonstrado. Então, vamos entrar aqui em mais alguns conceitos fundamentais para a gente entender essa lógica toda do nosso raciocínio até aqui. Então, os aminoácidos essenciais com uma proporção adequada de leucina levam a melhorias na manutenção da massa magra e no estado nutricional de doentes críticos com grande perda muscular. Um quarto conceito que eu acho muito importante, eu quero que vocês, eu mudei a cor desse slide, vocês terem uma atenção especial nele. Em pacientes hipercatabólicos, pode ser no paciente com caquexia, no paciente com câncer, no paciente superinflamado, no paciente séptico. Existe um fornecimento endógeno muito elevado de aminoácidos não essenciais. Eu vou repetir. Existe um fornecimento endógeno muito elevado de aminoácidos não essenciais, devido ao catabolismo muscular. Então, na medida que tu vai catabolizando o músculo, a tua aminoacidemia aumenta e os aminoácidos não essenciais vão se acumulando. E o outro motivo é justamente pela síntese de novo aumentada, resultante da oxidação dos aminoácidos essenciais, que também chegam pela dieta. Então acontece uma desproporção de aminoácidos essenciais e não essenciais. E isso talvez é o que me leva a entender de uma forma mais completa por que o uso de aminoácidos essenciais apenas pode ser mais interessante do que misturas proteicas totais. Porque a gente pode talvez conseguir um equilíbrio, recompor essa proporção que está perdida devido ao estado hipercatabólico. Ok? Então, eu quero que vocês guardem esse conceito, que foi o quarto que eu apresentei. E o quinto conceito fundamental é que a gente sabe que somente os aminoácidos essenciais são necessários para melhorar a síntese proteica, em especial nos pacientes agudos, como esses autores afirmam, o que deve ter relação com exatamente o que eu acabei de apresentar no slide anterior. Não há utilidade em usar uma proteína completa, porque ela só vai, possivelmente, então, agravar esse acúmulo de aminoácidos não essenciais. Bom, então vamos seguindo com esses conceitos, vamos pegar um outro artigo e ver o que a gente consegue entender de outros conceitos ainda. Então esses autores aqui verificaram a efetividade da suplementação de aminoácidos essenciais em estimular a síntese proteica em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Ok? Esse estudo foi duplo cego, randomizado e cruzado, com 23 pacientes, DPOC de moderado a muito severa, e compararam a 19 indivíduos no grupo controle. Eles tinham em média 65 anos e receberam a intervenção com 14 gramas de aminoácidos essenciais. E os autores gostam de salientar que tem leucina, mas as misturas de aminoácidos essenciais têm leucina, obviamente, é um aminoácido essencial, mas enfim. Ou receberam 7 gramas de aminoácidos essenciais,
ou receberam uma mistura equilibrada de aminoácidos essenciais e não essenciais, como o que existe no Whey Protein. Ok? Então foram 3 tratamentos. O ganho proteico líquido nos grupos de aminoácidos totais e de aminoácidos essenciais está descrito aqui. Então aqui está o ganho proteico corporal total nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Vejam que ele foi, quando usaram a mistura de aminoácidos totais, 29. Quando eles usaram os aminoácidos essenciais apenas, 45. Vocês vejam como é diferente isso? Consegue perceber como é diferente a intensidade? Vejam agora no grupo saudável. O grupo saudável, eles também ganharam. Na mistura total 39 e na mistura com aminoácido essencial 57. Ganharam com os dois e ganharam mais ainda só com aminoácido essencial. Então, isso é interessante porque a gente pode pensar, mas então o aminoácido essencial só funciona no paciente hipercatabólico porque ele tem um fornecimento endógeno aumentado de aminoácidos não essenciais. A gente vai equilibrar o sinergismo? Não. Nos saudáveis também funciona melhor do que a mistura total, pelo menos em idosos. Ok? Interessante que naquelas crianças também teve um resultado melhor, mas enfim, não vamos extrapolar os dados todos, já que as avaliações são diferentes. Então, entre as conclusões, a conclusão principal desse artigo foi que o grupo que ingeriu a mistura dos aminoácidos essenciais comparado à mistura que tinha todos os aminoácidos, ganhou mais músculo, a síntese proteica foi maior. Foi 42% maior no grupo controle e 49% maior nos grupos com doença pulmonar obstrutiva crônica. Ou seja, tanto o grupo saudável quanto o grupo doente, ambos se beneficiaram mais quando usaram apenas aminoácidos essenciais do que quando usaram misturas de aminoácidos contendo todos os aminoácidos. Ok? Essenciais e não essenciais. Então vamos finalizar aqui com mais alguns conceitos fundamentais que eu acho que são importantes que vocês tenham frisado. Então, o sexto, a suplementação com aminoácidos essenciais contribui para atenuar o desperdício muscular e melhorar a recuperação do músculo esquelético. A melhora da massa magra, da capacidade, da força muscular, já com 16 semanas de suplementação de aminoácidos essenciais. Ok? Então, esses são 2 dados importantes. Nós temos mais. Há um aumento da incorporação de leucina nas proteínas musculares esqueléticas quando usamos aminoácidos essenciais. Se incorpora mais leucina na proteína do músculo quando a gente usa aminoácidos essenciais do que quando a gente usa leucina isolada. A ingestão de aminoácidos essenciais logo após o exercício aumenta a síntese de proteínas musculares também em adultos mais velhos. E é por isso que aminoácidos e exercícios são a terapia mais eficiente no tratamento da perda muscular. Então, obviamente, essa combinação são a chave, são o segredo do tratamento. Então, eu vou chegando às minhas conclusões, depois a gente vai ter um tempo para debates, quem quiser fazer perguntas pode já se preparar, e eu vou passar as minhas conclusões em relação a essa palestra. Primeiro, eu quero deixar um recado para vocês visitarem o meu stand. Nós vamos fazer uma sessão de autógrafos agora no intervalo da tarde, tanto eu quanto a doutora Denise Carreiro. A doutora Denise está lançando um livro aqui no evento e eu estou lançando um DVD. E nós ambos estaremos numa sessão de autógrafos nos stands durante o intervalo da tarde. Então agora sim, vamos para as conclusões. Então a primeira coisa que eu quero frisar, número 1, somente aminoácidos essenciais são necessários à síntese muscular. Segunda coisa, é a proporção entre esses aminoácidos. A proporção entre eles é importante, é fundamental. Porque isso vai determinar, porque dentro da proteína muscular, os aminoácidos não estão todos na mesma quantidade. Então você não pega simplesmente 100 miligramas de leucina, de isoleucina, de valina,
de metionina, de lisina e assim por diante. Você tem uma proporção entre eles que deve ser respeitada. E isso pode ser útil em pacientes em emagrecimento, para o ganho de massa magra, na sarcopenia, na fibrose cística, em pacientes com câncer, em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, em pacientes sépticos, em pacientes críticos de vários tipos e ainda em pacientes alérgicos ou sensíveis. Nesse aspecto eu não entrei aqui, não encontrei estudos ainda para me subsidiar em relação a isso, mas é um aspecto que eu procuro trabalhar nos meus pacientes. A gente tem vários pacientes que não respondem, que não se sentem bem com proteínas de um tipo ou proteínas de outro tipo, seja proteína de ervilha ou de arroz ou whey protein, que tem hipersensibilidade. A mais comum de se ter hipersensibilidade são as proteínas lácteas, as caseínas e as proteínas do soro, muito mais do que as proteínas vegetais, que tem um grau de alergenicidade menor. Então, os aminoácidos eles servem como uma opção também nestes pacientes que não toleram, que têm sensibilidade ou hipersensibilidade ou alergia a essas proteínas alimentares. Ok? Então, eu gostaria de agradecer o convite da Central Nutrition a estar participando aqui hoje nessa palestra